É uma alegria muito grande podermos estar mais uma vez com você para o encontro com a palavra. Este programa é parte de uma série de estudos de todos os livros da Bíblia. Nós já estudamos todos os livros do Velho Testamento, os 4 evangelhos e o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. No programa de hoje iniciaremos outra divisão do Novo Testamento, as epístolas e as cartas do apóstolo Paulo. Você que tem acompanhado os estudos do Encontro com a Palavra já me ouviu falar que o apóstolo Paulo escreveu metade do conteúdo do Novo Testamento. Alguns dizem que ele escreveu 13 cartas e outros dizem que foram 14. Isso porque alguns lhe acreditam a autoria do livro de Hebreus e outros não. Iniciaremos o estudo das 13 cartas do apóstolo Paulo com a carta aos Romanos. Os livros da Bíblia não foram organizados pela ordem em que foram escritos. Essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito essa carta aos romanos na cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária, depois de ter ministrado em Éfeso. Examinando o conteúdo da carta, logo percebemos que essa carta foi escrita no final do seu ministério, quando Paulo já era maduro e muito experiente. Esta carta de Paulo aos Romanos é muito preciosa e muito importante em termos teológicos. O conteúdo dessa carta não foi dirigido exclusivamente aos cristãos romanos. Diferente das cartas aos Coríntios e aos Gálatas, que abordam respectivamente os problemas de cada igreja, a carta de Paulo aos Romanos é um estatuto teológico muito importante que poderia ter sido mandado para qualquer igreja ou para qualquer cristão. Os estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito esta carta porque Roma era a capital do mundo na época, e essa carta serviu como uma mensagem universal, vamos dizer. Estudando este tratado teológico do apóstolo Paulo, percebemos que ele está firmado sobre uma única palavra: justificado. Quando estudamos os evangelhos, vimos a parábola do publicano e do fariseu, em que Jesus contou que 2 homens foram ao templo para orar. Jesus disse que o fariseu orou para ele mesmo. Na verdade, ele não orou, ele simplesmente falou consigo mesmo em público. O fariseu não dirigiu sua oração a Deus. Ele falou para quem quisesse ouvir na sinagoga que ele era um grande homem. Ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo que possuía e que era feliz por não ser principalmente como aquele outro homem, o publicano. Ele agradeceu a Deus por não ser como aquele outro homem. O segundo homem, o publicano, também foi ao templo orar, mas ficou no cantinho, lá no fundo, escondido. Ele nem levantava seus olhos ao céu, só batia no seu peito, o que era uma atitude de humilhação e contrição, e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus disse que este segundo homem foi para casa justificado. Foi a primeira vez que esta palavra apareceu no Novo Testamento. Quando o publicano fez essa oração tão simples: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, ele foi justificado aos olhos de Deus. Essa palavra justificado significa como se nunca tivesse pecado antes. Significa mais do que ter sido perdoado por Deus. Significa que Deus declarou você tão justo, como se nunca tivesse pecado. Imagine que sua vida seja como uma fita cassete. Um dia, diante do julgamento de Cristo, Deus põe a fita da sua vida para tocar. Agora imagine que quando esta fita da sua vida for tocada por Deus, na parte da fita em que antes havia o pecado, Deus tenha cortado fora. E quando Deus tocar a fita da sua vida, aos olhos dele, é como se nunca tivesse havido pecado algum. É isso que a palavra justificado significa. E é sobre isso que a parábola de Jesus está falando. Jesus estava anunciando as boas novas para todo homem e toda mulher, para os jovens e crianças que, se fizerem essa simples oração: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, poderá ser declarado justo ou justificado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, conta como Deus trabalha este milagre em nossas vidas. A carta de Paulo aos Romanos é uma declaração de justificação ou salvação. Salvação é apenas outra palavra para justificação.
O livro aos Romanos é a declaração completa sobre a nossa salvação, ou sobre a nossa justificação contida na Bíblia. Nesta carta, o apóstolo Paulo conta como Deus justifica os pecadores. Para ilustrar um pouco mais esta palavra, imagine dois homens que tenham sido condenados por crimes. Os dois foram mandados para a penitenciária por 20 anos. Depois de cumpridos 12 anos, um deles é solto. Ele volta à sociedade como qualquer outro cidadão, mas sempre tem sobre ele o estigma de ser um ex-presidiário. Isso limita o seu ajustamento à sociedade, é claro. O outro homem tem uma experiência totalmente diferente. Depois de cumprir 12 anos de pena, alguém no seu leito de morte confessa ser o autor do crime pelo qual ele foi condenado. Acontece outro julgamento. E todas as evidências revelam que esse homem, na verdade, era inocente. E agora? Será que a justiça o inocentará? Ele não pode mais ser inocentado. Ele, na verdade, não fez nada errado. Ele pode pedir para ser declarado inocente, justo. Ele não quer ser perdoado ou posto em liberdade como um ex-ofensor, porque, na verdade, ele nunca foi um ofensor e nunca teve qualquer culpa. E ele quer que todos saibam disso. Paulo, em sua carta aos Romanos, conta como Deus pode fazer isso por alguém que é culpado de pecados. Nosso sistema judiciário não tem como limpar da ficha de uma pessoa todos os crimes que ela já tenha cometido, mas Deus pode. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo conta como Deus faz isso. Há 16 capítulos na carta de Paulo aos Romanos. Todos eles sustentam uma mesma argumentação. A sua tarefa será ler o livro de Romanos de uma vez só e tentar determinar qual é essa argumentação. Prestou atenção no que eu disse? Você tem uma tarefa, é ler o livro de Romanos de uma vez só e tentar determinar qual é essa argumentação. Será importante que você descubra qual é ela. Não dá para fazer isso enquanto assiste televisão. Desligue a TV e concentre-se. Faça isso e peça que o Espírito Santo o ajude. Com a ajuda do Espírito Santo e muita concentração, você poderá determinar qual é o argumento desse livro, Romanos. Afinal, qual é a mensagem central que ele traz? Para que possamos determinar qual é a argumentação dessa carta, vamos dividir os 16 capítulos em partes. A primeira parte compreende os 4 primeiros capítulos e fala sobre como a justificação se relaciona com o pecador. Nessa parte, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, mostra claramente que todos somos pecadores. Bom, só seremos declarados justos depois de sermos declarados pecadores. A segunda parte compreende os 4 capítulos seguintes, começando pelo capítulo 5 e indo até o 8º, que relacionam a justificação com o justificado. Depois que Deus declara que somos justos, como se nunca tivéssemos pecado, como você encara a vida? Quando Deus declara que somos justos, o mundo espera que você viva de maneira justa e correta. Deus espera que você viva assim. Mas como podemos viver corretamente? Como podemos viver como pessoas justificadas? Essa é a mensagem da segunda parte da carta aos Romanos. Nesses 4 capítulos, através do Espírito Santo, Paulo trata das lutas travadas nessa tentativa de viver uma vida justa no poder do Espírito Santo. Dos capítulos 9 a 11, Paulo relaciona a justificação com todo o mundo e com Israel. Estes capítulos são os 3 mais importantes da Bíblia na questão referente a esta profecia bíblica. Quando estudamos as profecias, nos perguntamos o que pode acontecer. Perguntas como: Deus tem um plano de consumação da história da humanidade? São impossíveis de ser evitadas essas perguntas. Deus tem um plano de consumação da história? Esses 3 capítulos tratam desta questão. Já estudamos os profetas e vimos que Deus realmente tem um plano. Há vários séculos os profetas têm nos falado sobre ele. Os apóstolos também falam sobre os planos de Deus para a consumação da história da humanidade nas epístolas do Novo Testamento. 3 dos mais importantes capítulos sobre este assunto são o 9, o 10 e o 11 da carta aos Romanos. Neles, Paulo fala que Israel é a chave para o que vai acontecer no mundo. Se você quiser saber o que vai acontecer no mundo, de acordo com as profecias bíblicas, mantenha seus olhos em Israel.
Nestes 3 capítulos, Paulo fala que Israel é um exemplo de eleição, de que Deus escolhe pessoas para serem salvas. Se você acha que não é assim, porque isso não seria justo, responda-me o que você faz com o Velho Testamento. É basicamente sobre disso que o Velho Testamento fala. O Velho Testamento nos conta que havia muitas nações na história antiga, mas Deus escolheu apenas uma. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, o povo escolhido, e para a salvação. Eles são uma ilustração nas Escrituras da doutrina de eleição, do fato de que Deus escolhe quem vai ser salvo. Mas acontece que nestes mesmos 3 capítulos, Romanos 9, 10 e 11, Paulo mostra que Israel retrata nas Escrituras a questão do livre-arbítrio, da livre escolha. Isso também é verdade porque Israel escolheu não ser escolhido. Israel rejeitou Jesus Cristo e rejeitou a salvação. Paulo também fala sobre isto nestes 3 capítulos. Ele conta que para castigar e punir os judeus por terem rejeitado o Messias, desde então Deus voltou-se para o mundo não judeu. Paulo conta que Deus salvou um número suficiente de gentios para castigar Israel pela rejeição do Messias. Em Romanos 11, 26, lemos que Deus vai se voltar outra vez para os judeus e que todo Israel será salvo. Todo Israel será novamente salvo. Que profecia tremenda, hein? Isso significa que se você ficar atento a Israel, observará 2 retornos. Um retorno geográfico de Israel para a sua terra, o que nós presenciamos agora nos nossos tempos. As profecias do Velho Testamento referentes a este retorno foram cumpridas na nossa geração, na Terra Santa. Mas os profetas que fizeram essas profecias sobre o retorno geográfico de Israel também profetizaram o retorno de Israel para Deus. Nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, Paulo profetiza o retorno espiritual de Israel para o seu Deus. O retorno para a sua terra já aconteceu. Bom, nós temos que encerrar o programa de hoje, mas quero desafiá-lo a ser um estudante das profecias bíblicas. Isso é importante. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.